Caixa Matemática Calculadora Casio FX991LACW. Esse modelo ele tem uma ferramenta, uma aplicação especial bem interessante, que é a Caixa Matemática, que permite você fazer alguns testes estatísticos, testes de probabilidade, né? Com dados, com moeda, e é bem interessante. Então vamos fazer um com 2 dados e vamos analisar o resultado da soma de 2 dados lançados, né? Bom, antes eu fiz um estudo teórico, né, da distribuição probabilística do lançamento de 2 dados, a soma de 2 dados, o que resultou nessa seguinte tabela. Tá? Então, se 2 dados são lançados, 2 dados não viciados, com 6 faces de 1 a 6, as probabilidades de soma são essas constantes neste gráfico aqui de distribuição teórica, certo? Confirmado aí por essa pequena tabela aqui. Então, por exemplo, quais os casos, no caso de 36 possibilidades, né, 6 faces de um dado e 6 faces de outro, 36, 6 vezes 6, 36, né, quais são as chances, quais são os casos favoráveis para dar o número 7, por exemplo. Então, essa é a diagonal aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade de sair um número 7 é de 6 em 36, certo? Então, 6 em 36. 6 em 36 daria 16,67%. Qual a probabilidade da 6 no lançamento de 2 dados, na soma do lançamento de 2 dados? Tá? A probabilidade é 1, 2, 3, 4, 5. É 5 em 36. 5 em 36, 13,89%. Okay? Assim eu fiz para 8, para 9, para 10. Então, as menores probabilidades é para a soma dos dois ser 2, né, e 12. Tá? Que só tem uma possibilidade, né, 1 em 1, né, e para 12, 6 e 6. Tá? Isso não quer dizer que se nós jogarmos 2 dados nesse exato momento, não possa cair 2 ou 12. Só quer dizer que a probabilidade disso acontecer é mais baixa do que a probabilidade de cair a soma 7, porque 7 pode ser 4 mais 3, 5 mais 2, 6 mais 1 e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos fazer o lançamento desses dados. Então a gente entra aqui em ROM, certo? Caixa Matemática, dá um OK, rolar dados. Bom, em rolar dados, a gente escolhe o número de dados, no caso aqui eu vou escolher 2, que eu quero a soma dos dois, e o número de tentativas. A gente sabe que quando as tentativas tendem a infinito, o resultado do teste tende a se parecer mais e mais com esse resultado teórico aqui, certo? Então vamos lançar 100 vezes. O número máximo é 250, mas vamos lançar 100. Vou colocar aqui 100. OK. Mesmo resultado? Esse mesmo resultado diz respeito ao seguinte: se eu lançar os dados aqui na minha máquina e tiver desligado o mesmo resultado, vai dar um resultado completamente diferente de quem tiver com outra calculadora igual do meu lado, certo? Então, para que os resultados sejam os mesmos e os estudos acompanhem o mesmo padrão de resultados, o mesmo resultado, né, a mesma tabela de resultados, a gente coloca em 1, 2 ou 3, as três possibilidades existentes. Vamos colocar em 1, certo? Vamos mandar executar. Está rolando aí 2 dados. Vamos ver o resultado estatístico aqui, né? A gente pode ver esse resultado em forma de lista ou frequência relativa. Eu prefiro frequência relativa e eu quero a soma. Então vamos lá. Aqui a gente tem a soma, né? E a frequência com que ocorreu e a porcentagem aqui já calculada, certo? Bom, pode ver que a probabilidade mais alta, 0,23, é do número 7, batendo com o resultado aqui. Claro que, como aqui é uma simulação de um ensaio prático, você tem as anomalias, resultados que não são consistentes. Então, por exemplo, o 9 aqui deu uma probabilidade maior do que o 8. O 8 deu 0,09 e o 9 deu 0,14.
diferente do que a gente vê aqui nessa tabela, diferente do que a gente vê na distribuição teórica, certo? Onde o 9 dá 11,11 e o 8 dá 13,39. Tá? Mas aqui é uma simulação prática, então as anomalias podem ocorrer. Bom, além disso, eu posso fazer o seguinte, eu quero traçar um gráfico disso aqui. Eu não preciso traçar um gráfico manualmente. Eu posso pedir para a calculadora gerar um código, um Shift QR, e ler esse código aqui. Lendo este código, certo? Com o aplicativo Cássio Edu+, que você pode baixar no seu celular, você vai entrar na ClassPad, certo? E a ClassPad vai te apresentar os resultados deste ensaio em forma de gráfico e em forma de tabela. Então aqui a gente tem, ó, a soma 7 deu 23 em frequência, certo? Nos 100 lançamentos. A soma, por exemplo, 5 deu 11, certo? E assim sucessivamente. As que menos se apresentaram aí foi 3, né? Uma anomalia, deveria ser o 2, tá? E o 12, mas é um teste prático, uma simulação de teste prático, né? Então anomalias podem ocorrer. E como eu disse, você só vai obter essa distribuição teórica tendendo ao número de tentativas infinito, certo? Então essa é mais uma ferramenta, mais uma aplicação da calculadora que a calculadora trouxe nessa nova versão, né, LACW. Bom, por hoje é só. Muito obrigado.